Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui no episódio 04 do VilaCast 27. Para você que não segue ainda, ative o sininho, se inscreva no canal e nos siga no Instagram, @VilaCast27. No dia de hoje, estou aqui com meu amigo, pastor e querido Thiago Candonga. Irmão, seja muito bem-vindo a esse programa. Para mim é uma oportunidade ímpar estar recebendo você aqui. Tá? O cara veio de São Paulo, hein, gente? Olha que responsabilidade que colocou aqui pra gente. Mas, assim, é um prazer enorme. Já se sinta em casa e convidado para os próximos. Obrigado, João, de coração. Privilégio. Lembrando, galera, eu vim de São Paulo, mas sou capixaba, sou daqui, com certeza, da área. E agradeço, privilégio mesmo. Sem dúvida vai ser um momento muito, muito bom, muito abençoado pra gente aqui. Amém. Thiago, vamos lá. Eu queria entender, primeiramente, o Candonga. Cara, isso é sobrenome? De onde veio? É só para os índios? Como é que funciona isso aí? Rapaz, João, Candonga, cara, é apelido meu, que as pessoas acham que é sobrenome mesmo. Muita gente acha que é sobrenome, mas isso aí começou lá com 14 anos de idade, quando eu confundi candango com Candonga. Sabe como é que é a molecada, né? Sim. Falou, o aí entrou o bullying. Candango, que veio de Brasília. Sim. Eu falei, Candonga, porque a galera aí mais dinossauro vai lembrar do TV Colosso. No TV Colosso tinha o Gilmar das Candonga. Sim. Aí, cara, eu confundi, aí a molecada começa a chamar de Candonga, Candonga, pegou na escola. Fui fazer faculdade, estudei na UFES aqui, fiz educação física, minha primeira graduação. Encontrei um amigo meu lá, e aí como é que ele vai me chamar? E aí, Candonga? Pronto. Aí ele já pegou era veterano, já era, pegou. Fui pra São Paulo, falei, agora acabou. 2011, me livrei disso, né? Falei, agora o Candonga acabou. Chego lá no Mackenzie, vou estudar teologia, olho pro lado, um amigo meu de Guarapari. Ele vira e fala, Candonga? Eu falo, não é possível. Pronto. Acabou. Aí, irmão, foi pra São Paulo também. E aí ficou mais como nome, né? O apelido pega. Interessante, ficou. cara. Poxa, muito bacana. Pra quem não segue ainda no Instagram, tá aqui aí, uma galera. excelente dica, tá? Thiago Candonga. Thiago assim, com H, TH. Thiago TH. Os stories dele é dica de manhã, de tarde e de noite. Orientações bíblicas, versículos, eu acho que curiosidades, Sim. indicações. Então, assim, pra quem ainda não segue, tá aí uma excelente indicação. Segue lá, galera. Tô investindo aí bem no Instagram. Show de bola. Thiago, vamos lá, cara. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Você era um cara cidadão Sim, Canela sou Verde, nascido Canela e criado Verde, em Vila Velha. E esse é um podcast que a gente valoriza muito as pratas da casa. Né? E a gente conversa muito sobre aquilo quais foram os seus rumos, quais foram as direções, o porquê disso. Me conta um pouquinho da tua história, essa trajetória para São Paulo. Legal. João, eu nasci aqui em Vila Velha, cresci no bairro Jardim Colorado ali, do lado do Grande Ibis. Excelente. Cresci ali, cara, e fiz com 17 anos, 17 para 18, eu fiz educação física. Sou filho de pais separados, então cresci sem uma referência masculina de pai. Eu fui criado pela minha mãe e meus dois irmãos. Meu irmão mais velho, 9 anos mais velho do que eu, Ricardo, e minha irmã Paula, 6 anos mais velho do que eu. Então eu sou um temporão aí, sou a raspinha do tacho ali. E, cara, muito por falta de referência também não sabia o que fazer. Então sempre gostei de esporte, sempre fui um cara ativo ali, correria, então vou para educação física. Enquanto eu via a maioria dos meus amigos indo vou para direito, porque meu pai eu vou para engenharia. Seguindo aquilo ali que o pai já poderia estar dando uma indicação, de certa forma. Né? Eu não tive, né? A minha mãe, uma mulher muito abençoada, mas ele estudou até a 5ª série, então também não tinha grandes recursos para me dar nesse quesito de orientação profissional. Então fui, graças a Deus, cara, consegui ali passar na UFES, formei em educação física, trabalhei na área durante 3 anos e atuava aqui com personal, preparação física de futebol de areia em Vitória. Então fiquei nessa trajetória. Só que nesse tempo, João, eu cresci num lar cristão, cara. Mas aos 21 anos que eu realmente comecei a entender aquilo de forma séria, sabe? De forma aplicável, eu falo, né? Eu deixei de viver uma religião para viver um estilo de vida. Eu gosto de fazer essa diferenciação, sabe? Religião, para mim, é um rótulo. Eu sou católico, eu sou evangélico. Tá, é um rótulo. Mas o que se vive
é realmente aquilo que este rótulo diz? Porque eu acho que isso é importante. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou vegetariano, não praticante, se eu tenho rótulo vegetariano e como carne. Entendi. Mas não existe isso, né? Então, nesse período da minha vida, com 21 anos, eu entendi o estilo de vida mesmo e comecei a viver esse estilo de vida. E isso, cara, começou a afetar todas as áreas da minha vida positivamente. E foi quando eu me interessei em aprofundar mais, cara. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de me aprofundar nas coisas e comecei a me aprofundar biblicamente, comecei a me aprofundar no conhecimento da espiritualidade aplicada à vida. E foi quando eu senti a vontade de viver disso, de viver para ensinar isso para as pessoas. Você imaginava um dia ser pastor? Era um sonho que você tinha? Falar a verdade, não era, João. Falar que, desde criança, não. Foi uma construção mesmo, Foi uma construção, foi algo natural. Muitas pessoas falam até assim, quando você recebeu o seu chamado? As pessoas falam muito isso, né? Principalmente pessoas do meio, mais ligadas ao meio cristão. E eu falo que o meu chamado, João, foi ler a Bíblia e ver que Jesus estava orientando as pessoas a falar dele. Então eu não tive nada místico, não tive nada espiritual, eu tive uma leitura que fez sentido para mim. Examinar e pôs o homem às escrituras, né? Isso. É aquela coisa, quando você vai no médico, ele te examina. Perfeito. Né? Ele não olha só você. Sim, perfeito. Até muitos médicos, a gente até brinca, né? Manda no WhatsApp. Eu tô sentindo isso, o que pode ser? Precisa examinar. Precisa examinar. Ele sempre vai terminar com essa frase. Então, eu acho que muito bacana essa conexão que você fez e vai de encontro ao texto bíblico. Sim, exatamente. Né? Então... E entendo que algumas pessoas vão receber isso de uma forma, às vezes, mais espiritualizada. Sim. Mas eu falo que eu não isento a espiritualidade da razão e não isento a razão da espiritualidade. Elas caminham juntas. Então, quando eu li aquilo ali, aquilo fez sentido para mim, ao ponto do meu coração arder, de eu querer me inclinar para aquilo de forma a viver daquilo, ou seja, viver ensinando para as pessoas como aplicar praticamente os princípios bíblicos para a vida dela num todo, aquilo começou a me conduzir para uma direção. E na denominação que eu faço parte, essa direção é um curso teológico, uma graduação, que não existe aqui no estado. Certo. Existe em outros estados. Então existe em Minas, existe em São Paulo, existe... Universidade Mackenzie, não é isso? Existe em São Paulo, interior Campinas, que foi onde eu optei. Então, conversei com a liderança da igreja que eu fazia parte na época, uma igreja lá em Colorado, Jardim Colorado, e eles deram todo aval, mediante o testemunho que eu dava, o trabalho que eu exercia na igreja, na comunidade. E aí eu fiz o vestibular, passei e deixei tudo aqui, irmão. Porque eu já estava com 25 anos. Então, eu já era formado, eu já estava estabilizado, eu já estava noivo, entendeu? Eu já estava construindo minha vidinha ali para sair da casa dos meus pais, casar. E, de repente, eu deixo tudo isso. Ou seja, deixo toda essa estrutura, né, de formação, de trabalho, para recomeçar. Então, eu vou para São Paulo com esse objetivo, estudar teologia, mas com o objetivo de voltar. Esse era o meu plano inicial. Vou lá, estudo os 4 anos. Não estava em mente você permanecer? Não estava, não estava. Só que olha que interessante. Quando eu fui conversar com um amigo pastor, que eu falei que eu ia, ele falou, você não volta. Você não volta, cara. Eu falei, como não? Ele falou, porque o seu estilo é diferente. O seu estilo vai casar melhor com São Paulo. E eu falei, não, eu sou daqui, eu gosto daqui, eu amo aqui. E continuo sendo daqui, amando aqui, mas realmente as coisas aconteceram para mim lá. Então eu fui fazer esse curso de teologia, essa faculdade, e lá eu comecei a estagiar numa igreja, e realmente as coisas se abriram todas para mim lá. E as portas mesmo começaram a... Todas. Nesse tempo eu casei, né, com a minha esposa, que já era minha namorada aqui, então a gente ficou namorando à distância esse período. Ficamos 1 ano namorando à distância. Vocês já estavam noivos? Estávamos noivos. E aí casamos no final desse primeiro ano que eu estava lá, que foi final de 2011, e ela foi para lá em 2012. Aí você estabelece a família, né, João? Com certeza. Aí com a sua base ali, ela também já se desenvolveu lá na área dela. Então ficamos por lá. Porque tudo aconteceu lá. Então foi meio que inevitável. E lógico, não inevitável no sentido de forçado. Não, foi fluindo. Mais uma vez a construção. As coisas foram se construindo para aquele lado e eu permaneci lá. Então dessa forma que eu cheguei em São Paulo e permaneci em São Paulo. Entendi. Então vamos recapitular aqui, Thiago. Tipo assim, ficou uma história muito curiosa para mim nesse sentido. Sim. Cara, você
nasceu aí dentro de um lar cristão, né? Foi criado aí dentro da tua denominação. Já tinha uma vida pré-estabelecida, né? Já tinha até uma formação, inclusive, já estava atuando, trabalhando na área, noivo. E assim, parou tudo isso. Não parou, mas deu um start em tudo isso e seguiu uma nova vida. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Em relação ao primeiro amor com Deus, foi nesse momento que você encontrou? Então, eu sempre me questionei, João, sobre esse primeiro amor, sabe? O que é esse primeiro amor? E eu sempre achei, João, que o primeiro amor era essa empolgação inicial, que na verdade é uma empolgação inicial. Por exemplo, João, quando eu compro o meu celular novo, como é que é no primeiro mês? Cara, aquele cuidado, tal. Dá 2 meses o celular tá caindo, você tem o zelo, mas ficou algo mais comum. E isso acontece também na nossa caminhada com Deus. No início, cara, é toda aquela empolgação, eu quero estar na igreja todos os dias. Com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai incorporando e administrando muito bem essa situação, Perfeito. né? A gente vai incorporando aquilo na nossa rotina. Ah, então agora ele perdeu o primeiro amor. Não. O primeiro amor, João, biblicamente falando, é a nossa experiência de partilhar Jesus para as pessoas. Isso é o primeiro amor. Porque tudo aquilo que é novo na minha vida e que eu gosto, eu indico. Então eu vi no podcast do João, VilaCast 27. Eu vou indicar. Por quê? Porque eu gostei. Então eu vou sair daqui, VilaCast, pô, fui no VilaCast, assiste lá, entra aqui, segue lá. Com o passar do tempo, o VilaCast incorporou a minha rotina. Então quando alguém falar de podcast, eu vou falar. Agora, o que foi o primeiro amor? O primeiro amor foi só aquela empolgação inicial? Não, aquela empolgação inicial faz parte do primeiro amor. Mas o que é continuar nesse primeiro amor? É constantemente eu falar do VilaCast de forma anunciada e de forma prática. Isto é o primeiro amor. Então quando a gente vai lá para Apocalipse, João, e analisa Apocalipse 2, a carta à igreja de Éfeso, que era uma igreja sensacional, mas que tinha deixado o primeiro amor, quando a gente analisa a história da igreja de Éfeso, era uma igreja missionária que deixou de anunciar Jesus de forma prática, deixou de se envolver na comunidade, se fechou nela mesma. Então, muitos cristãos estão pensando que o primeiro amor é aquela empolgação, às vezes aquilo é adolescência. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu ia à igreja todos os dias na semana. Agora, como eu vou fazer isso hoje? Sendo pai, sendo esposo, tendo outras atividades, eu não consigo. E aí, às vezes a pessoa se frustra. Ai, Deus, eu queria voltar ao primeiro amor da adolescência. Não, aquilo lá não era primeiro amor necessariamente. Aquilo lá era tempo hábil que você tinha para estar na igreja sempre. Então, João, eu busco sempre estar no primeiro amor. Então, o que é esse primeiro amor? Sempre anunciar Jesus. Primeiro, através das minhas práticas, porque não adianta eu falar bonito de Jesus e ser mala, ser arrogante, fazer diferença, ser arrogante, soberbo. Não adianta. Então, o que é eu viver o primeiro amor, João? É constantemente viver esse estilo de vida de Jesus e anunciar esse estilo de vida de Jesus. Ali eu comecei a entender esse primeiro amor, efetivamente. Porque muitas vezes a gente vive algo sem entender. Você concorda? Com certeza. Às vezes a pessoa está me ouvindo agora e falando, nossa, não sabia que isso era o primeiro amor. Quer dizer que essa pessoa não viu o primeiro amor? Lógico que não. Às vezes ela viveu e está vivendo, mas ela está confundindo os termos. Ela está achando que o primeiro amor era aquela empolgação, que às vezes não, era só literalmente uma empolgação. Onde que se consolida? É no dia a dia. Pensar em casamento, João. Como é que é o namoro, o começo, aquela empolgação. Mas onde que o amor está mesmo? É na empolgação? Não, o amor está em decisões diárias de compromisso, de respeito, de se doar, de se colocar no lugar do outro. Aí está o amor. A empolgação, ora vai estar mais aqui e ora vai estar mesmo aqui. Mas o que permanece? O amor. Então o que é o primeiro amor? É literalmente viver isso de forma prática e aplicada. E ali eu comecei a entender isso. Você acha que, por exemplo, para que a gente continue na manutenção desse primeiro amor, o exercício da fé seria interessante? Totalmente, cara. Eu acredito totalmente. Por quê? Foi essa conclusão que eu cheguei. Por quê, João? Porque o que comprova que eu sou o que eu sou? O que eu faço. O que Jesus diz? Como é que vocês conhecem as árvores? Pelos frutos.
Então, eu aplicar o que eu vivo, ou seja, eu praticar a minha fé, comprova quem eu sou. Comprova, não define quem eu sou. Porque quem define quem eu sou é Deus. Não é o que eu faço que define quem eu sou. É quem eu sou que define o que eu faço. Muitas pessoas se enganam também. Ah, isso que eu faço determina quem eu sou. Não. Por exemplo, o meu filho é um menino super abençoado. É um filho de Deus. É um menino educado. É isso que eu planto de identidade nele. Com certeza. Mas, vez ou outra, chega na escola um bilhetinho de que ele bateu. Então, o seu filho bateu, ele é brigão. Não. O meu filho é educado. Se ele bateu, isso não condiz com quem ele é. E aí, como que vai ser a minha conversa com meu filho? Ah, você é brigão. Eu vou estar fortalecendo uma identidade que não é real. Não. Filho, senta aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque você é um menino educado. Você é um não menino demonstra isso aqui dentro de abençoado. casa. Você é um menino amado. Você é um menino respeitado. Você é um menino estimulado. O que aconteceu? Ah, pai, isso e aquilo e aquilo. Entendi, filho. Mas você entende que essa postura não condiz com quem você é? Entendi. Então, meu filho... Então já ficou reflexão. Fica a reflexão. Você gera ali o que eu faço comprova quem eu sou. Mas quem define quem eu sou é Deus. Ele diz, você é meu filho. E é importante as pessoas saberem disso. Porque tem gente que está pensando, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Então é porque eu sou isso. Não. Estar fazendo um monte de coisa errada não condiz com quem Deus diz que você é. Por isso que você está sofrendo. Porque você está plantando e está colhendo. Não é Deus que está te punindo. Não é Deus que está... Não, Deus é Pai amoroso, maravilhoso. Ele sempre vai dizer o quê? Ele vai dizer quem nós somos. Você lembra a história do filho pródigo? Sim. Ele volta... Aquele pai, naquela parábola que simboliza Deus, ele faz o quê? Recebe com as vestes, né? Com o anel. Ele define o quê? A identidade. Porque ele chegou descalço, mas quem anda descalço é escravo. Não, sandália nos pés. Ele chega com maltrapilho. Não, maltrapilho é quem não tem ninguém. Você é meu filho, roupa especial. Anel no dedo, autoridade. Ele não perguntou, o que você estava fazendo? Gastou todo o dinheiro. Não, primeiro ele define o quê? A identidade daquele filho. Porque quando ele define a identidade dele, ele está dizendo, você, como pessoa que é meu filho amado, deve fazer essas coisas aqui. Mesmo o irmão questionando, né? Mesmo o irmão questionando. E olha que interessante, esse irmão que questiona também não estava praticando a sua fé. Porque quando o pai vai até ele, conversar com ele, que não quis entrar na festa que o pai deu de retorno do irmão... Nunca comemorou com os meus amigos, não, né? Ele diz o quê? Pai, a vida inteira eu te servi como um escravo e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Olha a mentalidade que ele tem. Não tinha o primeiro amor. Ele tem não tinha conhecido. De escravo. Sim. Ele se vê como um escravo. Mas olha a resposta do pai. Meu filho, você sempre está comigo. O que é meu é seu. Ou seja, você quer um cabrito para comemorar com seus amigos? Pega. É seu. Mas por que ele não pega? Porque ele tem mentalidade de escravo. Ele tem mentalidade de barganha. Eu faço, você me dá. Não, Deus diz diferente. Está disponível, pega. Até porque o preço foi pago, né? Foi pago. Ele nos deu acesso, irmão. Então, nós fazemos e isso comprova quem nós somos. O que é o fazer? É o praticar a fé. É o que o exercício, Tiago né? vai dizer. A fé sem obras é morta. Então, o exercício da fé comprova, mostra quem eu sou. E não define quem eu sou. Porque é antes, o que define quem eu sou é Deus. E quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu pratico. Só que as pessoas vivem numa ideia de mérito. Faça e aí você será merecedor. Entendi. Não, é o contrário, a história é antes. Eu já sou merecedor porque eu sou filho de Deus. Agora, esse monte de coisa que eu estou fazendo não condiz com quem eu sou. Por isso que as minhas coisas não estão virando. Por isso que a minha vida às vezes não está andando. Porque eu não estou agindo conforme a minha identidade. Se eu não estou agindo conforme a minha identidade, eu não estou agindo conforme o meu propósito. Então eu estou o quê? Desalinhado. E aí carro desalinhado... Não anda, né? Anda. Se for numa corrida, então, até para, dá problema.
Entende? Então isso é muito importante a gente entender. Tem até uma frase, cara, que até alguns cristãos falam, e é uma dúvida que eu tenho. Até você como pastor poderia estar me orientando nesse sentido. Por exemplo, fulano enfraqueceu na fé. Fulano caiu na fé. Algo do tipo. Ou desviou, né? Desviou da... A fé não é o firme fundamento? Então, Como eu você discordo, entende isso? João, dessa frase. Né? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, Não sei fulano... se você já ouviu esse tipo já de... muito, Isso é muito corriqueiro, né? Às vezes não é nem a intenção da pessoa falar, mas Não, foi uma muito forma que a corriqueiro. pessoa entendeu. Qual que é a nossa regra de fé e prática, João? É a palavra. Certo. Qual que é o nosso fundamento ali de conhecimento? É a palavra. Lógico, o Espírito Santo também confirma aquilo no nosso coração, nos revela coisas que estão de acordo com aqueles princípios ali. Mas é importante a gente entender de forma prática aqueles princípios ali. Porque quando uma pessoa fala assim, fulano se afastou de Deus, ou o que é muito comum, o pecado nos afasta de Deus. Mas nós lemos a narrativa do Éden, que Deus, na virada do dia, se encontrava com Adão e Eva, e diante do pecado deles, Deus deixou de ir lá? Não. Deus continua lá. Continua indo lá. Deus foi lá atrás deles. Ué, mas o pecado não nos afasta de Deus? Ah, mas o pecado os tirou do jardim por zelo, porque se eles permanecem no jardim, eles morrem, porque a glória de Deus é maravilhosa. Então quando ele diz, vou tirar vocês daqui para vocês viverem como vocês querem, porque se vocês permanecerem aqui, aí vocês não morrem apenas espiritualmente como aconteceu, mas vocês vão morrer fisicamente, então eu vou poupá-los. Então ali já é um ato de graça e amor de Deus, ao dizer, vivam, misericórdia, então, né? Vivam, vocês querem viver assim? Eu permito, vão. Então não é que o pecado os afastou de Deus, o pecado tirou deles a identidade de filhos. Eles ali se viram momentaneamente, vamos viver conforme a gente quer. Sim. Olha o problema tudo que gerou. Sim. Então, Salmos vai dizer, se eu subir ao mais alto monte, Deus está. Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá também. Então como é que alguém consegue se afastar de Deus se a Bíblia mostra que não tem como? O que eu acredito que acontece é a pessoa se distrair. Por exemplo, essa caneca está aqui, próxima de mim. Mas eu posso me distrair a um ponto de olhar para cá e olhar para cá e não mais me atentar que ela está aqui e ficar com sede. Mas ela continua próxima de mim, mas eu me distraí. Eu estou olhando para cá. Ó. É isso que acontece, eu acredito, com as pessoas, biblicamente falando. Elas continuam perto de Deus porque Deus está perto de nós. Isso é por Ele, não é por nós. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Agora, quando a pessoa ela se distrai da presença de Deus, ela perde acesso. Essa caneca, por eu me distrair, ela vai me punir? Não. Mas eu deixo de beber uma água, que tanto me abençoa, que tanto me ajuda. Mas ela continua disponível, mas eu me distraí. Então, quando as pessoas falam, enfraqueceu na fé, desviou, se afastou. Eu falo, meu irmão, são nomenclaturas. Eu acredito que essa pessoa, ela perdeu o foco ali. Mas, quem nunca? Quem nunca? Quantas vezes eu me vejo em situações, João, ali de extrema ansiedade, que nada mais é do que Deus está aqui e eu estou olhando para cá. Como Pedro andando sobre as águas, Jesus estava ali, ele estava andando, estava caminhando sobre as águas. Um milagre estava acontecendo com Pedro, não apenas com Jesus. Mas o que ele fez? Ele olhou para as ondas, ele olhou para o vento, ele se distraiu, ele perdeu o foco do que deveria estar o foco. E aí quando ele olha tudo aquilo, ele afunda. E Pedro, hein? Aquele que caminhou com Jesus, viu tudo, observou tudo de perto ali. E mais uma vez, João, diante dessa fraqueza de Pedro, o que Jesus faz? Prontamente o salva. Então, mais uma vez eu te digo, as pessoas às vezes estão falando de um Jesus, irmão, que não é o Jesus que eu conheço nas Escrituras. Ah lá, a pessoa perdeu o foco, tá entregue à própria sorte, mas quando eu olho nas Escrituras, a partir de Jesus, que é a revelação máxima, e eu olho pessoas ali falhando, eu vejo Jesus sempre as resgatando e dizendo, por que você duvidou, cara? Por que você duvidou? Quantos de nós não vivemos isso, cara? Diariamente, mas é muito mais fácil, às vezes, a gente rotular o outro. Então, o que eu acho importante, praticamente, sim, às vezes olharemos e veremos amigos nossos, amigas nossas, que estarão ali se distraindo da fé, como eu disse, ou como alguns se afastando, enfim, é só uma nomenclatura, a pessoa não acreditar dessa forma. Mas qual que é o meu papel? Amar e tentar buscá-la, respeitando o momento dela, porque ela pode olhar e falar, eu não quero agora, pelo menos. E eu, tudo bem, estou à sua disposição quando você quiser.
continuar amando e seguir a vida, sabe, à disposição. Mas nós muitas vezes somos rápidos em rotular, em falar mal, em julgar, em criticar e no final ainda dizer assim, não, mas quem somos nós para julgar? E Deus finaliza com isso. Não, mas vamos orar, né? Vamos orar. Não, meu irmão, né? Mas, poxa, excelente. Galera, estamos aqui no VilaCast 27, no nosso 4º episódio, com o meu amigo, e vou chamar agora de Candonga, o pastor Candonga, cara sensacional. Assim, já faço o convite pro bloco 2. Cara, é muito assunto que a gente tem para tratar e eu vejo que a nossa conversa tá fluindo tão bem que às vezes até a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas, cara, interessante demais saber da tua história. Saber que hoje você tá com um pastor, discipulando pessoas ali. E me fala um pouquinho da tua igreja, cara. Como é que é a tua rotina? Cara, legal. Hoje eu estou há 4 anos numa igreja, chama IP Cavinato, o pessoal pode conhecer aí também pelo Instagram. É uma igreja ali... Passa o arroba. @IP Cavinato. É de Igreja Presbiteriana Cavinato. Cavinato é o bairro, então é certo. IP Cavinato, @IP Cavinato. E é uma igreja ali de 200 pessoas, cara, em média. E é uma igreja lá em Limeira, interior de São Paulo. Então é uma igreja, cara, muito... meu estilo, assim, porque o pastor, né, ele dita muito a identidade da igreja, né? E então eu sou uma pessoa mais informal, eu sou uma pessoa mais prática, me considero essa pessoa. Eu sou uma pessoa que comunico muito, João, com não cristãos. Por exemplo, eu tô ali com a galera do jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu, eu tô ali na academia, eu tô ali nos ambientes, sabe? Que as pessoas normalmente estão, eu busco estar sempre lá. Para quê? Aquilo que a gente falou, praticar a minha fé. Sim. Mostrar para as pessoas que ser cristão não é um estereótipo. As pessoas chegam para mim e falam, nossa, você nem parece pastor. Eu falo, é verdade, por estereótipo que você tem, é verdade, tudo certo. Eu amo isso. Por quê? Porque muitas vezes é nessa diferenciação, João, que as pessoas se aproximam de mim. Pô, o cara tem muita tatuagem e tal. O que para muitos que absurdo, ele é pastor de tatuagem. Para outros é um acolhimento. Poxa, eu também tenho um monte de tatuagem, muitas igrejas nunca me receberam, ou nunca me olharam com bons olhos, e você tem um monte. Aí as pessoas perguntam, isso era quando você não era cristão? Não, eu fiz depois de ser pastor. Então é uma igreja mais contextual ali, sabe? Uma igreja simples, cara. Não tem nada de diferente. Sofisticado? Não, né? Não tem, meu irmão. Ali é um louvor, uma pregação, e o que a gente mais busca ser ali é uma igreja acolhedora, que ama na prática. Eu quero saber quem você é, meu irmão. Espaço de adoração. Isso, a gente quer saber de se unir aqui para se amar e buscar Deus. Quem tiver nesse espírito, vamos caminhar junto. Quem não tiver, Deus abençoe, tudo certo. Procure outra. Mas a gente foca muito em não cristãos. É o nosso principal foco. Pessoas que não se sentiram acolhidas em outras igrejas, muitas vezes pelo estereótipo, é onde a gente busca receber ali. E a gente tem de tudo, tem de tudo. Tem do médico ao servente pedreiro, tem do doutor ao que está começando agora no estudo supletivo, porque parou nos estudos lá atrás. Tem um público, graças a Deus, muito, como é que eu posso dizer? Diversificado. Diversificado, não é? Todo mundo pensa que vai lá, chega lá e todo mundo estilosão. Não, a gente tem de tudo ali, graças a Deus. A turma do skate, né? O pessoal lá só do jiu-jitsu. Não, a gente tem de tudo, cara. Graças a uma igreja bem diversificada. Interessante. Nós estamos fazendo aqui no VilaCast uma temporada que a gente fez inicial e vamos voltar também a tempo e hora quando a gente encontrar a necessidade da questão do esporte. Sim. Tivemos alguns atletas aqui, esportistas. Legal. Todos eles campeões aí a nível de mundo. Então, assim, pessoas que surgiram de Vila Velha, que têm histórias de superação, de inspiração incríveis. E eu acho que quem ainda não assistiu, por favor, volte lá na nossa página do YouTube e confira as nossas entrevistas anteriores. E assim, cara, eu queria entender um pouquinho da tua rotina enquanto atleta. Então... Né? Porque além de professor de educação física, sim, você também é graduado no jiu-jitsu, né? Sou faixa roxa. Pega marrom no final do ano. Aí, ó, tá vendo? Na luta. Legal. Então, inclusive, esse ano, João, eu tinha programado, o que a Bíblia fala, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. O ano passado eu competi bastante até, fui para outros estados competir também, e a projeção era esse ano, inclusive, ir para o Mundial, em Las Vegas, né, em setembro. Então, daqui a alguns meses aí.
tinha projetado participar de vários campeonatos, só que eu comecei o ano com outros projetos entrando em vigor, tive uma lesão também, certo. Eu quebrei o dedão do pé, o que nunca tinha acontecido. Em 8 anos no jiu-jitsu eu nunca tinha tido uma lesão, assim, e aí eu quebrei o dedão do pé de uma forma, quem viu, falou, não é possível. Não acreditou, né? Falou, era pra ser. E aí então, nesse período, o meu treino ficou debilitado, e aí em contrapartida eu comecei a investir mais nesses outros projetos, e ali eu tive que ter uma definição de, nesse ano, não vou competir, né? Vou só treinar. Mas assim, cara, sou totalmente adepto da atividade física, porque eu acredito que a gente adora a Deus, cara, cuidando do templo que Ele nos deu, sabe? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O corpo é templo. Isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? A gente chama a igreja de casa de Deus. Na verdade, a igreja casa de Deus somos nós, não é a igreja, a instituição. Isso é um outro erro também, que as pessoas às vezes se baseiam num período do Antigo Testamento, em que a presença de Deus estava num local. Mas a partir de Jesus, não, o templo somos nós. Então, o local é só um local, ótimo, que a gente precisa do local, né? Mas o templo somos nós. Então, às vezes a gente foca muito numa área, João, que é a espiritualidade, e se esquece da outra, que é a área da saúde, que é a área das emoções, entende? Então, acho que é muito importante, cara, a gente como pessoas que se entendem como filhos e filhas de Deus, cuidar da nossa máquina, que é o que nos faz atuar aqui nessa terra. Sim. Porque se eu paro, cara, eu vou para outro plano, eu vou para a glória, eu vou para a eternidade. E aí? E tudo certo, mas enquanto eu estou aqui, eu preciso estar aqui agindo em conformidade com aquilo que a gente está falando, praticar a fé. Então, quando eu me exercito, eu sou um pai mais disposto para os meus filhos, que eu chego depois de um dia de trabalho, eles querem brincar, querem andar de bicicleta, querem brincar de lutinha. E se eu tenho, cara, esse preparo, eu sou um melhor pai, eu sou um melhor esposo, porque no final de semana, eu tô exausto. Não, tenho tempo de qualidade com a minha família, eu durmo melhor, eu sou menos ansioso, porque tudo isso é comprovado, que a atividade física nos ajuda nisso tudo. Inclusive, João, eu passei por um quadro depressivo, em 2019, cara. Que interessante. Eu entrei num quadro de depressão. Por quê? Porque eu entrei num burnout, trabalhando demais, sem se exercitar, sem dormir direito e sem se alimentar bem. Mas pastor, buscando a Deus. Então, não, nada de mal vai me acontecer. E de repente eu me vejo numa depressão, irmão. Eu, um cara ativo, sempre alegre, de repente eu me vejo dentro de um quarto e questionando Deus. Deus, que é isso? O que aconteceu comigo? Que é isso? Me cura, me cura. E ali eu entendi que Deus não queria curar minha depressão. Ele queria curar meu estilo de vida que gerou a depressão. E o que era o meu estilo de vida? Um estilo de vida sedentário, com péssima alimentação, vivendo à base de energético, sabe? Péssima rotina de sono, consequentemente uma ansiedade crescendo, as taxas todas alteradas e o corpo sente. E aí gera o quê? Uma doença real, sabe? Então, quando eu retomo tudo isso, uma boa rotina de sono, atividade física, uma boa alimentação, Deus entra com um milagre e me faz participar do milagre. Eu falo sempre para as pessoas, Deus quer fazer milagres, João. Ele é nosso Pai, mas Ele quer que a gente participe desses milagres. E muitas vezes a gente só quer receber o milagre, não quer fazer parte dele. E mais, Deus quer que a gente seja milagre para o outro. Hoje, João, por meio desse péssimo momento que eu passei na minha vida, da depressão, eu posso ajudar muitas outras pessoas, porque eu sei o que é. Eu sei que não é frescura, eu sei que não é bobeira, eu sei que não é falta do que fazer, não, eu vivi. Aparentemente tudo alinhado na minha vida e eu com uma depressão. Por quê? Porque eu não estava com uma rotina saudável. E onde entra o exercício? Aí também. Então hoje eu quase brinco na igreja. É orar, é ler Bíblia, é estar na igreja, é se exercitar, é se alimentar bem, porque nós somos um ser integral. Então a atividade física entra aí. E aí eu sou suspeito também, né, João? Sou formado em educação física, então com certeza. Eu estimulo demais as pessoas a se cuidarem. É um padrão estético? Lógico que não. É saúde. A estética é só um detalhe que vem. Que gera, né? Consequência. Consequência, tá tudo certo. Mas o foco é o quê? Saúde. Saúde. Eu tenho sempre o costume de dizer, Thiago, que o tempo é algo mais importante que a gente tem. Perfeito.
E como que a gente gere isso? Né? Como é que é a gestão desse tempo? Cara, e a gente... Tô tendo aí um aprendizado muito grande com aquilo que você vem dizendo, questão da atividade física, da alimentação, do sono, né? Do buscar a Deus, do meditar na palavra de Deus. Eu acho que tudo isso, somado, eu acho que faz com que nós nos tornemos um ser humano Sem melhor. dúvida. Né? Então, assim, a gestão do tempo é algo que nós devemos tratar. E nós devemos ser gratos pelo tempo que Deus nos dá, que Ele nos concede a cada dia. E agradecer todos os dias por isso. E eu tenho observado no teu programa, assim, no teu conteúdo, que você tem uma prática especial para trazer a gratidão, né, do homem para Deus através de algumas formas que você criou. Eu acho que assim, de um formato pedagógico, para a gente estar tentando entender um pouquinho mais disso. Conta pra gente. Sim. João, esse princípio, cara, foi um princípio que revolucionou minha vida. João, revolucionou minha vida. Literalmente, milagres aconteceram na minha vida a partir desse princípio, que é o princípio da gratidão, que é um princípio totalmente milenar bíblico. 1 Tessalonicenses 5,18 fala que a vontade de Deus para nós é que sejamos gratos em todas as coisas. Então, se tem alguém que está ouvindo aqui e está pensando assim, eu não sei o que Deus quer para mim da minha vida, eu já posso te falar uma coisa sem erro. Ele quer que você seja uma pessoa grata. Ah, mas eu estou falando no quesito profissional. Começa do começo. Grato pela vida, né? Começa do começo. O que eu falo? A maratona que é corrida em 42 km começa com um passo. Ninguém chega nos 42 sem antes dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo de saber a vontade de Deus ou viver a vontade de Deus na sua vida é gratidão. E como isso se aplica, João? A gratidão é treinável. João, tudo nessa vida é treinável, meu irmão. Tudo nessa vida é treinável. Existe uma forma de a gente exercitar, como a própria Bíblia diz que é a fé, a gente deve exercitar a nossa fé. A gente estava falando sobre isso no começo. Perseverar. O que é a perseverança? É o treino, é a constância. Então, como se treina a gratidão? Por exemplo, eu tenho um desafio de 7 dias gratuito que eu faço constantemente no meu Instagram. Anota aí, hein, galera? Tá aí o teste para vocês, hein? Sensacional. Que eu ensino as pessoas a partir de lições práticas simples e aplicáveis a viver a gratidão. Vou te falar uma delas. Colocar um elastiquinho, aquele elastiquinho amarelo. Elastiquinho, gente, de amarelo no braço aqui. Nada demais, né? Nada demais, aquele elastiquinho de dinheiro. Colocar no braço. E cada vez que você reclamar ou pensar numa reclamação, você vai esticar esse elástico e vai soltar, vai dar um ardor ali no seu braço. Ah, é uma penitência? Não tem nada a ver de penitência, nada a ver de autoflagelação, não. Tem a ver com quebra de padrão. Por quê, João? Nós estamos acostumados, treinados a reclamar. A gente reclama por tudo. Choveu, eu reclamo. Tá muito sol, eu reclamo. Tá nublado, eu reclamo. Sim. Ou seja, o que a gente quer? Por quê? Porque a gente treinou para ser assim. A gente foi treinado sem perceber. Você para na fila de banco, você começa a reclamar, dá 5 minutos, tá todo mundo reclamando também. Chega no seu trabalho, faz o teste. Começa a reclamar do seu patrão. Contamina, né? Contamina. A reclamação contamina. Só que a gratidão também não contamina, ela contagia positivamente. Você entende? Então o que acontece? Quando a pessoa ela puxa esse elástico e ela sente aquele ardor, ela quebrou um padrão, porque ela focou agora no braço dela. E aí o exercício é, para cada reclamação que você fez, agradeça por outra coisa. Então essa pessoa começa a treinar a mente dela. E aí o pessoal fala comigo, nossa, no primeiro dia foi elasticada atrás de elasticada. E quando eu desenvolvi esse desafio, porque isso eu li num livro, o cara falando de agradecer, ele não falou de elástico, mas ele falou de quebra de padrão, eu me achava uma pessoa grata, João. Eu me achava uma pessoa grata. Nesse primeiro dia, eu puxei esse elástico umas 300 vezes. E ali eu olhei e falei, cara, eu não sou tão grato como eu achei, não. Então, uma das coisas que é muito importante também é nós termos uma consciência correta do que nós somos. Porque às vezes, João, a gente vive muito distraído. E falando em época, meu irmão, de celular, Instagram, feed, a gente vive distraído no último. A rede social A gente pode usar, e eu uso dessas ferramentas, eu sou muito grato a Deus por essas ferramentas, eu uso todas elas, João. Mas ao mesmo tempo, elas nos deixam sempre conectados e com pouca percepção de nós mesmos. Dificilmente a gente tem um tempo para parar e refletir sobre nós.
sobre como estamos. Porque o dia inteiro ali, ou trabalhando, ou aqui, ou vendo na TV. Então a gente perdeu um pouco disso. E aí, esse exercício também traz um estado de presença. Que quando você sente aquela dor ali, você vem pro presente, que é o que é a dor. Ou quando alguém bate um dedo na quina, a gente tá pensando no boleto da segunda-feira. Não, quando você dá uma dedada na quina, você bate o dedo na quina, é o estado de presença, porque você está ali na dor. Então, quando você foca nisso aí, você conscientemente agradece para algo. Então, você começa a se treinar. E isso, é o que eu falo para vocês, vivam isso, cara. Todo mundo que eu ouço na vida, falando de pessoas bem-sucedidas, sejam elas cristãs ou não, todas elas aplicam a gratidão na sua vida de forma efetiva e prática. Reclamar nunca. Agora, é sempre aprender. Sim. Ah, bati o carro, eu vou agradecer pela batida do carro? Não, você vai agradecer porque você tem um carro. Quem bate carro? Quem tem carro. Não vou agradecer pela batida. Eu vou resolver a batida, mas eu vou agradecer. Deus, obrigado, eu tenho um carro. Até porque você tá vivo. Né? Tô vivo. Saiu vivo da batida, vivo, né? Isso, perfeito. Tô vivo e tenho um carro. Agora, não é agradecer pelo algo ruim. É treinar a mente para ver que quando algo ruim acontece, a gente pode mudar um pouquinho o nosso foco e ver que muita coisa ali ainda existe pra gente agradecer. E aí a gente agradece e resolve o problema. Efetivamente. Agora, ficar reclamando, além de não resolver nada, já é comprovado. Aumenta as taxas de cortisol, aumenta a probabilidade de infarto, estresse, depressão, ou seja, a reclamação só tem prejuízo. E às vezes a gente achava que era só no campo moral ou da espiritualidade, não, físico também. Porque nós somos integrais. E a gratidão também já é comprovado. Quando você é uma pessoa grata, você também passa a ter muitas funções vitais de forma eficiente. Eu não tenho as explicações, sabe, João, químicas e técnicas disso, mas eu já li sobre médicos falando. Então eu falo, meu irmão, tá na Bíblia e com respaldo aqui... Científico, né? Meu amigo, ou seja, eu já cria, porque está na palavra. Agora, de forma ainda mais prática e visível hoje, é isso. Agora, gente, não, sou uma pessoa grata. E quando participo de um desafio desse, eu coloco ela... Nossa, eu reclamo o dia inteiro e nem percebia. Por quê? Porque já está no automático. Tá no automático. Eu ruí a unha a vida inteira e nem percebia que eu ruí a unha. Olha aí. Quando eu ia ver, eu tinha comido o dedo. Por quê? Muitos anos, mano. Nem percebia. Às vezes a pessoa está achando que é grata e reclama o dia inteiro, como aconteceu comigo. Então a gratidão é revolucionária e milagrosa. E é vontade de Deus. Então, não tem erro não. Independente de religião, tá? Não é religião isso aqui não, irmão. É princípio. Galera, que bate-papo de alto nível que estamos tendo aqui. Um pastor Thiago Negro, assim... Thiago Candonga. Thiago Candonga. Thiago Negro é meu parceiro. Eu vou entrar aí nesse mérito ainda. É muita coisa, cara. A gente está aqui com muito conteúdo. Eu acho que é muito aprendizado que a gente está tendo. E assim, eu passei a te seguir e acompanhar muito daquilo que você fala. E assim, eu tento colocar em prática. Né? A primeira coisa já foi o livro. Sim, é verdade. A indicação... Não, essa foi nível. A indicação, cara... Gente, essa aqui eu nunca vi igual não. Eu tava conversando ontem meia-noite. Eu indiquei um livro pro João. Chega aqui às 10 horas, o livro tá aí. Eu falei, não, João. Falei, de madrugada, sim, meu? Isso é verdade, tá aqui. Tá aí, tá prova viva, tá aí, né? Nossa produção tá mostrando. Mas assim, cara, interessantíssimo. Eu fiquei sabendo que você, e verifiquei no teu Instagram, que você fez uma viagem a Israel, cara. Sim. Cara, conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu acho que você deve ter visto muita coisa, assim, interessantíssimo, né? Ali, tanto na parte prática quanto na parte teórica. João, cara... experiência eu acho que todo cristão, no fundo, tem aquele sonho de um dia ir lá, né? Conhecer. E eu, obviamente, não era diferente. Mas era um sonho que eu falava, um dia eu vou, né? Um dia eu vou e aconteceu. Meu irmão, foi algo assim, surreal. Porque é você estar ali vendo na prática tudo aquilo que a gente lê. Sim. Na Bíblia. Então, cara, foi uma experiência surreal, cara, assim. Eu chorava o tempo inteiro, praticamente, sabe? Muita emoção, cara. Você ouvir tudo aquilo ali na íntegra, você passar nos lugares. E ver, né, cara? Deus, ver, tocar ali. Você tá no Mar da Galileia. Sim. Que o mar é o mar, João. Não mudou.
Aí você olha as montanhas estão ali. Você fala, cara, Jesus passou aqui, meu irmão. Ele andou aqui. Como homem, né? Ele pregou assim como aqui. nós. Isso, como eu. Ele andou aqui. Porque assim, cara, Jesus hoje se faz presente aqui no é nosso meio, em isso, todos os lugares. A gente conversa isso. com ele o tempo todo. Mas Perfeito. ele, enquanto homem, ele teve aqui na terra, ali, sentiu as mesmas dores que nós, sujeito às mesmas paixões. Cara, Deus se fez homem, se fez cara. homem, É um cara. negócio E muito você doido. E você tá lá. Aí você fala, ele Exato. viu isso aqui que eu tô vendo. Exato. Exato. Ele andou aqui nesse lugar. E aí, né, além de tudo isso, né, que por si só já é algo assim transformador, Sim. eu fui com 2 grandes amigos que hoje eu tenho o privilégio de caminhar próximo, né, que é o Thiago Nigro e o Primo Tá Rico. aí, gente. Eu não tirei isso Não do foi do nada. nada. Não veio do Na nada. verdade, eu fui a convite deles, né? Sim, que bacana. E da Maíra Card, né? Que hoje eles fazem parte da tua igreja, né? Lá da tua denominação, Não, é na isso? verdade não, porque a gente mora em cidades diferentes. Ah, sim. Eles fazem parte de outra igreja. Só que por termos essa amizade, né, a gente Estão tá sempre se muito conectando, junto. né? E aí sempre a gente faz cultos na casa deles e reuniões, então a gente é muito próximo mesmo, mas eles não fazem parte da minha igreja, da IPK Vinato, Sim. por essa questão de distância geográfica, né? Mas nós, inclusive, temos uma caravana para Israel. A gente começou uma caravana. Caramba, que Que é interessante sempre eu isso. e eles dois, que aí a gente vai com o pessoal, conduz o pessoal, passa toda a parte ali, né, cara, geográfica, teórica. E aí temos cultos também, que eu levo a palavra. Então vamos lá, explico quem aquilo. tiver interesse de estar participando aí Tá de aí. uma caravana para Israel, Nós vamos em março, cara. Nós vamos do 19 de março ao dia... não, desculpa. 13 a 23. 13 a 23 de março. Nós teremos 10 dias. Pode entrar em contato comigo lá no Instagram. Eu passo o contato da agência que está fazendo toda a organização. É a agência pioneira poxa, de viagem para Israel do Brasil. interessante, fica aí a dica. Mais uma dica aí pra gente. Sensacional, assim, Interessantíssimo. transformador. As pessoas que eu encontrei lá, que eu conheci lá, cara, a vida é outra após. E é verdade, é algo assim, se você tiver a oportunidade, se você tiver aí o privilégio de participar de uma caravana dessa, vá, porque Caramba, que interessante. é algo assim, surreal, transformador, é gente do mundo inteiro ali, o mundo inteiro buscando, sabe, aprendendo, ouvindo, se conectando. João, Você teve de algo perto ali com algo sobre a cultura judaica? totalmente, Você absorveu algo disso? totalmente. Inclusive lá, uma eu fiquei curiosidade muito que eu tenho. amigo do Rabino Dudu. O Rabino Dudu, ele é brasileiro? Brasileiro. Ele é um rabino mesmo, teve formação em Israel, em Nova York. É um cara assim de altíssimo nível, judeu. Então, eu como cristão e ele como judeu, temos algumas divergências, né, de pensamento, mas o amor e o respeito sempre, né? Então, assim, aprendi muito de cultura judaica, que é a base da Bíblia, né? Sim. Então, aprendi muito. E o nosso guia também é obrigatório, toda caravana que vai para Israel, independente do país, que tenha um guia local. Então, você tem um guia ali, nós tínhamos um guia que falava português fluente, porque era casado com uma brasileira. Então, nascido lá. Então, assim, tudo era as perguntas. Por exemplo, desce no aeroporto, já, aqui é a região dos filisteus. Então, onde teve lá a guerra de Davi e Golias. Foi aqui nessa região. Você fala, Confronto ali, irmão, né? Cara, já deve chega, dar um arrepio, né? Você já chega no aeroporto vivendo a Bíblia, né? Para falar, aqui, provavelmente a guerra foi naquele campo ali, porque as guerras eram em locais mais planos, né? Você fala, cara, que loucura, meu irmão. Então tivemos muitos acessos dessa forma, sabe? De ver, E tudo isso está incluso aí nessa viagem que vocês isso, fazem, essa toda caravana, essa né? experiência, cara, passando por esses locais principais, com toda a informação de guia local, inclusive, porque por mais que eu conheça a Bíblia, é o que eu faço. A minha participação nessa caravana é trazer a mensagem espiritual, Sim. no quesito aplicar aquele conhecimento à nossa vida. Agora a essência toda aquela base cultural. Aquilo é aquilo. Aí não tem como, mas só lá. Só quem vai lá, só quem vive lá. Vê, toca. É, isso aí. Né? Caramba. Muitos anos de experiência. E aí, o guia local, né, meu irmão? O cara tá ali, cresceu ali. É impressionante. Vivendo aquela... Surreal. Poxa, interessante. Surreal. Agora, também, quem não quiser ir para a caravana de Israel,
eu fiquei sabendo que tem um evento Tem, cara. que vai parar o Brasil aí, né, cara? Um evento de imersão com esse trio que aí tá dando muito o que falar. Sim. Eu acho que Thiago Candonga, Thiago Nigro, Maíra Card, né? Que tem um evento relacionado saúde, espiritualidade e finanças. Eu acho que engloba aquilo que a gente falou, né, João? O que eu falei aqui, né? A importância da nossa saúde, de cuidar da nossa espiritualidade. Eu falei também de cuidar das nossas emoções, que também engloba a saúde, de cuidar das nossas finanças também, cara. Que, poxa, são base determinantes, cara, pra gente viver bem aqui, né, cara? A gente ter uma espiritualidade sadia, a gente ter uma saúde bem cuidada e a gente ter uma finança organizada, cara, é um privilégio. Então este evento, chamado 3 Pilares, a gente vai entrar nesses 3 pontos, nessas 3 bases, para literalmente trazer, João, um conhecimento aplicado. Todos esses princípios, João, vão estar alinhados aos princípios de ética, os princípios de amor, extraídos da Bíblia. Ah, vai ser um evento religioso? Não. Vai ser um evento corporativo. Não é um evento religioso. Porque nós entendemos que a espiritualidade faz parte da construção do ser humano. Então, você vai estar lá e no evento vai falar, vai pregar. Não, não. Eu vou trazer a espiritualidade de forma aplicada à nossa vida. Como, por exemplo, eu falei aqui de gratidão. Isso engloba a espiritualidade. Por quê? Porque é um princípio milenar bíblico. Sim. Então, a ideia deste evento, João, é levar as pessoas numa imersão de 1 às 9 da noite, cara, para literalmente trabalhar profundo, cara, profundo nessas bases para que as pessoas possam sair dali, João, realmente transformadas e impactadas para viver, cara, o que Deus tem para nessas 3 áreas. E vem cá, para a pessoa que quer fazer essa inscrição, quer estar lá presente nisso, como é que ele faz, cara? O evento, João, será no dia 5 de agosto, lá em Campinas, interior de São Paulo, aeroporto ali, Viracopos, do lado, no Expo Dom Pedro, que é no Shopping Dom Pedro, que é o maior shopping da América Latina. E com esse horário, 1 da tarde às 9 da noite. Que interessante. 2 intervalos ali entre, para a gente literalmente, João, não é uma palestra, vou fazer uma palestra, não. Palestra é coisa de 40 minutos, 1 hora, não. A gente vai trazer ali uma imersão, com aplicações, sabe? É literalmente alcançar o coração, porque nós cremos, João, e eu sou prova viva disso, que a verdade liberta. Então eu posso garantir que algo que essa imersão possa trazer é a pessoa entrar de uma forma e sair de outra. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Isso aí já é, sem dúvida, já vai... Só se ela falar assim, eu não quero. Eu quero entrar e sair igual. Eu falo, aí é direito dela, né? Aí é direito dela. Mas a garantia que vocês estão dando hoje é que vocês vão sair diferente de lá. Sem dúvida. Por quê, João? Eu sou prova viva disso, João. Hoje eu estou participando de um evento, João, que eu sou prova dele, sabe? Tudo que eu tenho vivido na minha vida hoje é a partir disso. É a partir desses conteúdos, desses meus amigos. Sim. Sabe? Porque eu já caminho com eles, né? Com a Maíra há 3 anos, com o Thiago o conheci este ano, mas já consumia o conteúdo dele, né? Sim. Comecei a caminhar com ele próximo este ano, mas já consumi o conteúdo dele a respeito de organização financeira, de mentalidade. Sempre tive uma mente, João, muito escassa. Sempre achei que ter era errado, sempre achei que o dinheiro era ruim, a partir de narrativas que não são bíblicas. Não são, entende? Mas existem formas de se entender e viver isso. E é o que a gente vai buscar nesse evento. Literalmente, transformar a vida das pessoas para que elas possam viver na prática o que Deus tem para a vida delas. Em todas as áreas, nesses pilares aí. Excelente. Então fica aí a dica, mais uma dica. Fica a dica. Só olha no meu Instagram, com certeza. Tá lá o link lá e aguardo vocês lá. Vai ser um privilégio estar lá com vocês. Um evento transformador. Assim, cara, que bate-papo de alto nível que a gente está tendo. Infelizmente aí a gente já caminha para o final, mas eu acho que já vai ficar o convite. Tá? Para a gente estar batendo um papo de novo. E se a gente conseguir, depois da imersão, por favor, trazer uma reflexão de tudo aquilo que foi feito, né? A gente tá o antes e o depois, fazer um comparativo daquilo que... E eu tenho certeza que eu vou conversar com uma nova pessoa, uma pessoa com outro aprendizado, e você vai aprender muito lá. Já sou uma pessoa que... Seu seguidor, cara. Sou uma pessoa que já pego as tuas indicações e trago para minha prática de vida. Então, assim, feliz parabéns pelo teu conteúdo. Oro e peço a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando grandemente, né? E pra gente estar encerrando,
eu gostaria que você deixasse aí duas situações. A primeira, que deu certo para mim, que eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, é a indicação de um livro, tá? Seja um livro de qualquer área da vida, né? Eu acho que a Bíblia já é o livro de fé do cristão, é a espada, né? Do soldado ali, e nós somos soldados de Cristo, né? Então, assim, então um livro que você entendeu que foi importante para você, para a tua caminhada, tanto no quesito espiritual, na tua caminhada de saúde, saúde física e saúde mental, que eu acho que também é um ponto muito importante. Também para a área de finanças, eu acho que para a área de organização e planejamento de vida é muito legal, né? E o segundo é que nós, daqui do VilaCast 27, nós encerramos sempre com uma palavra de Deus. E uma palavra de esperança para o coração daquela pessoa que está nos assistindo, que muita gente pode estar nos assistindo e precisa ouvir uma palavra de esperança, até mesmo uma palavra de gratidão, né? E a gente sempre convida um pastor para no final, nos créditos ali, a gente está acrescentando esse vídeo. Mas hoje nós acho que nós podemos. Eu não sei se você está preparado para isso. Estou preparado, mas fazer em loco aqui. Legal. Tá joia? Passo para ti a palavra. Legal. Então, João, como você disse, né, a Bíblia já é uma autoindicação. Eu vou trazer um livro, João, que me ajudou muito naquele quesito que a gente falou de administração de tempo. Certo. Chama Milagre da Manhã. Esse livro me ajudou muito. Qual é o autor? Cara, agora eu não me lembro o nome dele. Tá, Milagre da Manhã. É um livro de capa amarela, um livro famoso, cara. Sim. Nossa, fugiu o nome. Milagre da Manhã. Cara, esse livro me ajudou na primeira hora do meu dia, a partir de atividades simples, de 5 a 10 minutos. Mas que fazem toda a diferença. Organizar o seu dia inteiro. Foi literalmente um milagre na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por este livro. Agradeço a Deus pelo autor desse livro. Agradeço a Deus porque esse livro entrou na minha vida e realmente revolucionou a minha vida. Milagre da Manhã. Pegue essa indicação, leia e aplique, gente. Aplique o que está ali. É simples, mas não ache que o simples não é transformador e poderoso, tá bom? Tá aí, ó. Qual o nome? A produção tá ajudando aqui, tá, gente? Hal Elrod. Isso mesmo, Hal Elrod. Esse livro é sensacional e transformador. Milagre da Manhã. E a palavra de esperança, João, posso olhar para a câmera? Claro, à vontade. A casa é sua. Gente, eu quero falar com vocês uma palavra que está muito, muito, muito latente, muito prática e aplicável no meu coração, que é Hebreus 11:1, que diz assim: a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Olha o que a palavra de Deus diz que é a fé para mim e para você. Ela vai dizer que a fé é acreditar, esperando e ter certeza em algo que você não vê. Só que não vemos aqui, neste plano, não vemos aqui como eu vejo essa xícara, mas nós vemos aqui. Então, meu amigo e minha amiga, eu não sei o que você está passando, mas eu não tenho dúvida que assim como eu, e assim como qualquer ser humano, você está enfrentando desafios. Você está enfrentando lutas, dores, sofrimentos. E eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Tenha fé. Creia que este Deus é o seu Pai. Creia que este Deus, Ele está te capacitando diante de tudo isso e Ele está pronto para te fazer participante desse milagre. Mas você precisa crer. É o que Jesus diz. Jesus disse o seguinte: eu poderia ter feito muito mais milagres se vocês crescem. Então creia. Creia que mesmo diante das circunstâncias que você não vê, aqui dentro você pode ver. Exercite a sua mente, a sua fé, para ver aqui, para entender que as coisas começam a acontecer aqui, a partir da fé. Tá aqui, então, que Deus fortaleça a sua fé, amadureça a sua fé e realize aquilo que está no seu coração de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Valeu. Amém. Excelente, cara. Fiquei aqui emocionado aqui com a palavra. Eu acho que vai atingir, né, a todos os corações que ouvirem. Eu acho que é uma palavra de Deus, uma palavra de esperança e será sempre muito bem-vindo a esse programa. Tá bom, Thiago? Obrigado, João, Eu queria encerrar com uma frase que foi uma inspiração que você me passou, que muitos podem achar, não, acho que ele trocou um pouquinho a ordem. Preparar, fogo e apontar, né? Então, assim, muitas pessoas esperam o melhor cenário, o melhor momento,
a melhor oportunidade e esquece muitas vezes de fazer, né? Então, assim, fica a palavra de esperança, fica uma palavra para o seu coração e agradecemos muito, né, a audiência do programa. A gente está começando agora, é um programa novo, é um programa independente, mas é um programa que eu tenho fé que Deus vai estar abençoando. Amém. E já está abençoando, trazendo convidados maravilhosos, contando histórias e experiências de vida que agregam não só no coração dos nossos convidados, mas a partir de mim. E eu agradeço muito a oportunidade, glorifico a Deus pela tua Amém. vida. E é isso, gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative o sininho e nos siga também nas redes sociais, @VilaCast27. Gostaria de deixar aqui também a palavra e o Instagram do Pastor Tiago. Passa o teu Instagram e o da igreja. Show. @Tiago Candonga, com TH, é o meu Instagram, e @IPCavinato, essa é, né, a igreja que eu sou pastor. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção. Tiago, seja sempre muito bem-vindo. A casa é sua. Obrigado, sempre João, de que chegar coração. em Vila Velha, lembre VilaCast 27. Boa, tamo junto. Um abraço, meu amigo. Abração, Fique irmão. com Deus. Uma boa viagem, um bom retorno. Amém. Um abraço em toda a família. Valeu, tamo junto. Amém. Obrigado a todos.